Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dentfix Cast, o podcast da Dentfix, gravado diretamente do CIOSP 2026. Esse evento que é o maior evento da América Latina no ramo da odontologia. Eu estou aqui agora em um episódio sensacional com um grande parceiro da Dentfix. Recebo agora para conversar sobre odontologia, senhor Antônio Carlos Aliendivani, Vaninho, Toninho e vários apelidos que o Dr. Mário o designa. Doutor, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a honra de estar aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. Vai ser, tenho certeza, um papo muito bacana para a gente falar sobre um tema muito interessante, onde a gente tem aí a integração entre duas especialidades da odontologia. A gente vai falar sobre a ortodontia aliada à endodontia. Mas antes da gente entrar nesse tema principal, doutor, eu queria que você se apresentasse um pouco, que você falasse para quem nos assiste, quem nos ouve, um pouquinho da trajetória do senhor Antônio Carlos. Eu me formei em dezembro de 90, já faz um pouquinho de tempo, né? Cara, não tem ninguém aqui que chega com uma idade com um período de odontologia mais novo que eu, cara. Todo mundo já tem mais ano de odontologia do que eu tenho de idade. Eu me formei, fui para Campinas, fiquei um tempo clínica em Campinas, aí deu 6 meses, fui para São Paulo, comecei a trabalhar na Santa Casa de Santo Amaro com cirurgia, bucomaxilo, e comecei cursos de ortopedia e ortodontia. E aí, por caprichos do destino, né? Acabei parando em Ribeirão Preto. Uhum. E comecei a fazer ortodontia. Fiz especialização em ortopedia. Foi a minha primeira especialização. Depois, a segunda especialização foi ortodontia, que foi mestrado aqui na São Leopoldo, Dr. Jurandir Barbosa, né? E minha última especialização foi em implante, que também já faz bastante tempo. Então, é isso. Estou aqui para tentar explicar um pouquinho do que eu faço lá no consultório, mas excelente. Espero que eu possa ajudar em alguma coisa. Pô, com certeza vai. E, doutor, a gente já entrando aí no assunto principal da nossa conversa, é um assunto muito interessante. A gente sabe que a odontologia ela é uma ciência muito integrada, né? A gente tem especialidades aí sempre que trabalham juntas no caso, né? E existem casos onde cada profissional tem especialidade numa coisa e se alia, e tem profissionais que sabem as duas, assim, são especialistas nos dois casos, né? Aqui a gente vai falar de orto e implante, e desde já eu queria, para a gente começar, entender qual é a vantagem de se utilizar a ortodontia aplicada a um tratamento de implante. Bom, começar, de cada 10 bocas que aparecem no teu consultório, vamos colocar que 7, 8, não vai ter aquela oclusão legal. Tá? O dente vai estar torto de um lado, a mordida vai estar em classe 2, a mordida profunda, faltando o dente. Quando falta o dente vizinho ele inclina. Então, tudo isso, com a ortodontia, quando você chega no teu consultório, você tem essa ferramenta da ortodontia, o que eu faço, né? Eu pego e acabo colocando o que tenho ali em oclusão, colocando os dentes na posição deles, porque muitas vezes ele migrou daquela posição, e coloco o implante não no lugar que dá, mas no lugar ideal. Uhum. Então, tem casos de agenesia do 12 e do 22, que o canino ele migra para o lugar do lateral. Certo. E muita gente desgasta o canino, que é um gigante, para fazer função de lateral. É muito mais fácil você trazer o canino para o lugar dele, ele vai fazer a função de guia canino, e você põe os implantes no 12 e 22. Então, certo. Os resultados são muito mais previsíveis e estéticos. Entendeu? Certo. E aí, então, a gente está falando basicamente utilizar a ortodontia para preparar a cirurgia do implante.
certo? A gente Isso. trabalhar basicamente com uma segurança no resultado, digamos assim, né? Porque você vai instalar o implante no lugar correto. Eu digo assim, que a ortodontia prepara o terreno, né? E a implantodontia, ela executa a precisão, Uhum, entendeu? Então é como se você fosse num mecânico. Para ele arrumar aquele motor, ele tem que desamassar aquele carro. Ele uhum, vai, desamassa o carro, faz tudo que precisa ser feito para depois fazer o motor. sim, Tá entendendo? É mais ou menos isso, um exemplo bem básico, claro, assim, né? claro, claro. E a gente está falando desse tema, doutor, que assim, né? São, como o senhor disse, de 10 casos, 7, 8 ali aparecem para você ter que fazer um pré-trabalho aí antes de se instalar o implante. A gente sabe que muitas vezes os pacientes eles não se atentam quando tem a perda do dente, né? E deixa isso postergar para muito tempo. E aí ele deixa para procurar o profissional lá na frente. Isso. E é quando a gente tem esses problemas dos deslocamentos, né? Dos dentes que Sim, ficaram, da questão óssea. E aí o senhor está me dizendo que vai lá, prepara, achando espaço. O senhor acabou de citar um exemplo da questão da movimentação genesia do Exato. 12, do 22. Exato. E como é que faz quando o senhor pega lá um espaço é, que acabou sendo criado por uma perda óssea, por uma perda dental antiga, e aí você tem que decidir, você vai fechar, vai colocar implante, como é que funciona esse processo de decisão? A primeira coisa que você tem que pensar é devolver a linha de oclusão, né? O equilíbrio oclusal. Então você vai ter que colocar cada dente no seu lugar. Uhum, Tá entendendo? Muitas vezes, quando você perde um pré-molar, vamos supor, inferior, o molar ele inclina e ele pega espaço de dois dentes. Aí você vai pôr um implante ali com o dente deitado. sim. Você vai acabar no futuro perdendo esse dente deitado, né? E vai colocar um implante num lugar horroroso, lugar péssimo. Uhum. Então, você verticaliza através da ortodontia, você consegue verticalizar. Verticalizando esse dente, você tem uma neoformação óssea ali que você cria osso ali, onde não tinha. Uhum, Então, muitas vezes você deixa até de fazer enxerto ósseo ou diminui a área de enxerto uhum, por causa dessa movimentação, tá entendendo? certo. Aí você vai criar uma área ideal para pôr o implante, entendeu? Perfeito. Tem casos, vamos supor, que perdeu molar pré-inferior e o cara tá ali faz 10 anos sem incidente. Aí ele quer pôr implante, pôr implante, só que o dente extruiu superior e está mordendo na gengiva. Você não tem altura protética para fazer. Sim, Como você vai fazer? Vai sim, tirar os de cima? Tem muita gente que faz isso. sim, Só que é muito mais fácil você pegar, intruir os dentes de claro. cima e você cria de novo, você devolve a altura. Aí você consegue fazer um implante naturalmente, Uhum, tá entendendo? perfeito. E uma pergunta, doutor. A gente está falando de casos onde a horta está entrando como um preparo, certo? Hum. Existe o caso onde você consegue fazer um tratamento ortodôntico já com a instalação do implante? Eu gosto muito de fazer as duas coisas juntas. Por quê? Durante o tratamento que você está puxando para cá, movimentando o dente para lá e para cá, eu gosto, a partir do momento que eu já tenho espaço, antes de tirar o aparelho, de remover o aparelho, eu já gosto de colocar um implante. Tá? Porque a hora que eu remover o aparelho completo, principalmente fixo, né? Eu gosto de já estar um implante com o espaço fechado, com a prótese já instalada. Por quê? Porque senão você deixa para pôr o implante depois, o que acontece? Vai Aí a prótese ficou alta, ficou curta, ficou. Aí você vai ter que pôr o aparelho de de novo novo para para poder mexer fechar, de para poder novo. adaptar. Tá entendendo? Sim, Então, tem sim. muita gente que manda para mim e fala assim: ó, faz isso aqui para no futuro pôr o implante. Eu já falo, ligo pro profissional, falo, olha, eu acho legal colocar durante. Isso é uma opinião pessoal minha, tá? Uhum, Vai ter gente que pode discordar, mas eu acho muito legal você fazer durante, mas terminar a orto antes do implante. sim, Entendeu? entendi, entendi. Vai fazer junto, mas ela termina antes, basicamente. É. O implante você faz, desculpa, é o contrário. Você Ah, coloca o implante e acaba de fazer o tratamento ortodôntico, né? aham,
E a hora que você tira, remove todo o aparelho, acabou o tratamento ortodôntico, já está com 1, 2, 3 implantes na boca, entendeu? Show. Isso até tem uma estabilidade melhor, né? Porque vai ter ponto de contato, a oclusão vai estar legal, tudo isso. E a gente entrando num assunto, né, que normalmente eu ouvi isso aqui de algumas pessoas, né, que eu fiz uma pergunta sobre quais são os casos mais desafiadores para poder fazer a questão de um tratamento de implante. E muitos me dizem que é na questão em locais que são estéticos. Sempre, né? Anteriores, superiores, são casos desafiadores, entendeu? Principalmente dente 11, 21, 12, 22, porque você perde muito tecido ali, perde muito tecido ósseo e tecido gengival. Certo. E esses pacientes, principalmente de uma certa idade, eles já têm um problema ósseo que já vem se arrastando por longo tempo, né? Então, com a ajuda da orto aí, muitas vezes você consegue, né? O mais difícil também, sabe que que tem muita gente de uma certa idade que não quer pôr aparelho, né? Sim. Hoje você tem as opções dos alinhadores, né? Então, que ajuda muito. O cara não quer, o cara que tá com 40, 50 anos, ele não vai querer colocar um aparelho fixo. Tá entendendo? Vai ficar, às vezes, com cara de adolescente, ele incomoda. Então, muitas vezes a gente abre mão para colocar um alinhador, né? Que são aparelhos mais fáceis de usar, São entendeu? mais estéticos também, né? Entendeu? Sim. Doutor, antes da gente encerrar, eu quero entender e queria pedir para você deixar, né, para quem está nos assistindo, pessoas que estão entrando aí tanto na trajetória para mexer com orto, mexer com implante, dicas, né, dicas de como fazer um bom diagnóstico de que você precisa da orto antes do implante. Porque muitas das vezes, como o senhor mesmo disse aqui, tem profissional que escolhe fazer algumas soluções um pouco menos, vou usar a palavra que a gente falou no podcast com o Everton, um pouco menos conservadora, e apela por uma extração ou por alguma coisa nesse sentido. Qual é o processo para fazer um bom diagnóstico de que é melhor você usar orto do que partir para outra técnica, no caso de um tratamento de implante? Olha, eu acho que a primeira coisa é você ter conhecimento, né? E ser humilde, porque a partir do momento que você não conhece, você pode indicar ou pode chamar alguém para te esclarecer, né? Então, se você não é da sua área, passe o caso, escuta com uma pessoa, principalmente para essa molecada aí que está formando, Sim. escuta, tente um bate-papo igual a gente está tendo, troca cases, isso é muito legal na odontologia. Sim. Você aprende muita coisa em papo que nem esse. Sem dúvida, sem entendeu? dúvida. Então, às vezes, eu tinha um professor na Orto, o Jurandir Barbosa, que ele contou que ele foi para os Estados Unidos fazer um curso lá de 10 dias, gastou uma fortuna. E ele falou que ficou 10 dias lá, tudo que ele tinha visto, ele já sabia. Só que no último dia, que ele ficou até o último dia, o professor ensinou ele a cortar um fio que ninguém sabia cortar, que era esquentar, fazer não sei o que, e o fio cortava facilmente, com qualquer alicate. Ele falou, valeu o curso. Sem dúvida. Tá entendendo? Porque aqui no Brasil, na época, né, isso 20, 30 anos atrás, ninguém conhecia isso. Aí o cara arrebentava 10 alicates. Então, isso ajuda muito no dia a dia do consultório, você ser humilde e procurar sempre se aperfeiçoar, né? Sim. E uma pergunta também que eu gosto de entender do profissional que tem experiência no assunto que está falando quais são os erros mais comuns nesse tema, que no caso a gente está falando sobre a integração entre orto e implante. Qual que seriam os erros que o senhor classifica como os erros mais comuns que as pessoas cometem nesse período de integração entre as duas especialidades? Olha, eu acho que a gente tem que trabalhar dentro de um padrão de segurança, sabe? Não querer fazer muita loucura. Tem coisas que você
que você quer inventar e não dá certo. Sim. Algumas dão, né? Sim. Mas vai no básico, vai na técnica que você domina. Se você não domina aquela técnica, procure se atualizar, procure fazer repetidamente essa técnica, estudar. Tá entendendo? Sim. Porque a partir do momento que você se atreve a fazer o que você não tá treinado a fazer, vai fazer caca. É isso. Perfeito, doutor. Acho que conseguimos pincelar um pouco de várias coisas aí sobre essa integração entre essas duas especialidades. Especialidades muito necessárias nos tratamentos que a gente tem aí dos pacientes, principalmente para devolver não só estética, mas função. Antes de encerrar, eu queria que você deixasse para o pessoal, né? Você já pincelou aí no início sobre onde você está situado, mas um pouco do seu trabalho, onde é que as pessoas podem te encontrar hoje, que tiver mais interesse em fazer um tratamento aí, de repente, passar por um diagnóstico com o doutor Antônio Carlos. Opa, tamo lá. Atualmente eu estou em Ribeirão Preto, atendo ali no Fiusa Center, é uma região bem conhecida da cidade, e trabalho com os produtos da Dentifix, já faz muitos anos, sou fiel à marca. É verdade, é verdade. Sabe, trabalho, gosto demais, porque são produtos muito bons e preços acessíveis, pessoal muito disponível, vocês são muito bacanas. Sou suspeito para falar, porque eu sou amigo também do Mário, faz uma longa data, mas estou ali em Ribeirão Preto e à disposição para qualquer bucha, qualquer alegria, tamo junto. Perfeito. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Foi muito interessante, todas essas nuances que o senhor nos passou. E a gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do Dentifix Cast, gravado diretamente no CIOSP de 2026, esse evento gigantesco de odontologia. Até a próxima, Adriano. doutor. Obrigado. Um abraço, tudo de bom.